Bandeirantes acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece. A gente falou na abertura do programa a respeito das propostas que estão lá nas duas casas, no Senado e na Câmara, para tentar, em última análise, reduzir o preço do combustível. E a gente precisa entender de que forma isso pode melhorar, deixar igual ou piorar a situação do cidadão na ponta, o cliente final. E governos de estados e municípios, como podem reagir, devem se comportar diante daquilo que o presidente chamou, que é uma autorização para que esses entes federativos possam agir para baixar o preço do combustível com base nos impostos que lhes são de direito para aplicação nessas frentes, no caso dos combustíveis. Nós vamos conversar com o Dr. João Eloy Olenik, que é presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Como vai o senhor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Sim, muito bem, muito obrigado. A gente está falando aqui numa necessidade que o governo tem de fazer o combustível na bomba ficar mais barato. Porque isso envolve rejeição ao presidente da República, envolve um impacto na inflação, por consequência, e os objetivos do governo da área política diferem dos objetivos da área econômica. Isso está muitíssimo claro. E, inclusive, o Paulo Guedes já andou dizendo que vai tentar fazer isso não acontecer. Nenhuma dessas propostas com essas características de baixar o ICMS como base delas. Em última análise, o consumidor pode ficar na mesma ou sair até prejudicado mais adiante se esses projetos forem adiante? Pelo menos é o que pensa a parte econômica do governo. Isso realmente pode acontecer? Eu acho que o setor de economia aí do governo tem um pouco de razão em falar sobre essas questões das medidas propostas, né, através de PEC, que podem causar aí um efeito inverso, né? Que seria o quê? Por causa dessas propostas, medidas, haver aí uma desvalorização maior ainda do real, do que nós temos, né? E esses valores aí, essa diferença de câmbio, ser repassada mais ainda no preço dos combustíveis, aumentando e tirando todo o efeito que poderia dar uma redução dos tributos. Isso aí, o pessoal da economia tem razão. Doutor João Eloy, é claro que há a questão fiscal, é preciso saber qual vai ser o impacto, por exemplo, porque os governadores, na verdade, estarão autorizados não serão obrigados a usar, mas estarão autorizados e com um ano eleitoral, há toda uma pressão política. Então, se um governador zera ICMS e o outro não, vai ser alvo de reclamações, o combustível vai ficar mais caro aqui do que lá, etc. Mas é preciso considerar a questão fiscal. É verdade que os preços subiram no mundo inteiro, em razão dos efeitos da pandemia, e quando voltamos a ter mais demanda, principalmente da China, a recente crise ainda não resolvida, longe disso, entre Rússia e Ucrânia, também mexe com os preços, houve um salto no preço do barril do petróleo. Mas no Brasil, especificamente, é o problema da renda muito baixa, né? A renda média do brasileiro, que já era baixa, desabou. E o impacto do preço do combustível na vida das pessoas é gigantesco. No carro, no ônibus, na comida, na produção agrícola, né? Porque você tem óleo diesel nos tratores, nas coletadeiras. Existe uma solução para que um governante possa interromper essa sequência de reajustes, ou é papo eleitoral, é papo furado, e inevitavelmente o mercado dessa commodity é que vai ditar o preço interno aqui? Pois é, aí cabe a cada governador rever as suas condições de políticas, né, de arrecadação tributária, e se conscientizar que os combustíveis em geral, principalmente o óleo diesel, eles são essenciais à população. A gasolina hoje também já está passando por uma essencialidade, em virtude de tanta gente estar trabalhando com entregas, ou de moto, ou de carro, né? E isso daí é, vamos dizer assim, o insumo principal nessa atividade. Então, de longe, entende, hoje pode-se considerar o combustível como supérfluo. E nós temos o chamado princípio da seletividade, né, na área do direito tributário,
que diz que todos aqueles produtos essenciais, eles devem ter uma tributação menor, ou seja, alíquotas menores, né? E aqueles que não são essenciais, ou seja, que são prejudiciais à saúde ou até que são maléficos à saúde ou supérfluos, esses sim podem ter uma tributação maior. Agora, de jeito nenhum, hoje a gente pode considerar os combustíveis como supérfluos, de forma alguma, tá? Então, o que acontece? Eu chamo de guludice fiscal de arrecadação dos estados, porque, veja, você taxar a gasolina, por exemplo, que vai de 24% até 32% de ICMS no nosso país, isso aí não é uma derrama fiscal, não é uma questão de tributação, são valores, assim, muito altos. Mas o que acontece? Como a arrecadação dos combustíveis é considerada pelos governos estaduais, como eles chamam de blue chips, que são aqueles itens em que trazem uma arrecadação bem maior do que os outros produtos, né, que circulam, eles acabam taxando alto por causa da arrecadação. Então, o que seria necessário mesmo era convencer os governadores a diminuir as alíquotas dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. Pensa aí num país do tamanho do nosso, que é cortado em todos os sentidos aí por estradas. O nosso principal transporte é o rodoviário, e que se utiliza quase que 90% de diesel. Como é que você pode ter uma tributação tão alta num produto tão essencial para a circulação de riqueza no país? Então não pode, né? Agora, passa tudo pela questão dos governadores, eu entendo assim, né? E também, obviamente, pela política de preços, né? Da Petrobras, que tem que ser revista urgentemente, porque nós estamos em época de pandemia e, obviamente, a nossa economia está crescendo muito menos e a nossa moeda perdendo o valor e, consequentemente, a alta sendo repassada aí quase que semanalmente, né, para o consumidor final. Então, eu vejo, entende, que passa muito pelos governadores. Mas se estão arrecadando bastante, o que eles vão fazer? Da onde que eles vão tirar os recursos para cobrir, compensar esses valores? E tem mais uma coisa ainda, né? Tem a questão dos prefeitos, porque a prefeitura recebe, em todos os estados, o fundo de participação dos municípios, que é o ICMS gerado dividido com os municípios em proporção ao próprio ICMS gerado em cada município. Então, você vai comprar briga com governadores e também com os prefeitos. Muito complicado. Doutor João Eloy, uma última questão da minha parte. Pois não. Há 4 propostas hoje ali no Congresso Nacional para tentar deter essa alta do preço dos combustíveis e até provocar uma redução de preços. E uma delas é a formação de um fundo com dinheiro que vem do pré-sal, imposto sobre exportação de petróleo. Enfim, formaria-se um fundo que seria utilizado para, quando houver uma pressão do mercado, subir o preço do barril, etc., usar o dinheiro desse fundo para manter ou até reduzir o preço do combustível para o consumidor final. Qual a opinião do senhor a respeito dessa ideia de um fundo para estabilização do preço dos combustíveis? Esse fundo, obviamente, seria a compensação que os governos estaduais estão pedindo, né? Porque, veja, você faz uma PEC, essa PEC, obviamente, mudança na Constituição, ela tem que ser aprovada em 2 votações, em 60% na Câmara Federal e também 60% nos votos do Senado. Agora você veja, todos os integrantes do Senado e da Câmara Federal, eles são oriundos dos estados e têm ligações fortíssimas com os governadores. Então, provavelmente, essa PEC, ela tem grande chance de ser rejeitada no Congresso Nacional. Aí, se você faz uma PEC na renúncia fiscal, tanto dos tributos federais como dos estaduais, por causa dos estaduais, é capaz que ela não seja aprovada, daí não se
não se consegue nem a renúncia fiscal da isenção dos tributos federais. Então, é uma faca de dois gumes, porque o governo pode estar dando aí um tiro no pé. Quanto ao fundo, eu acho que é uma ideia que realmente deveria ser bem aceita. Lógico que com a nossa lei aí, orçamentária, que é de responsabilidade fiscal, sempre quando você tiver uma renúncia fiscal, você tem que dizer de onde é que vai vir o dinheiro para você compensar esses valores aí na arrecadação. Então, esse fundo seria, vamos dizer assim, uma fonte de saída para que houvesse um direcionamento de valores para compensar os tributos. Eu acho que seria uma boa ideia, desde que fosse bem gerido esse fundo, né, e fosse aceito pelos nossos governantes. Doutor João, para encerrar, a gente está com o horário estouradaço, mas vale a pergunta. Quando o senhor ouve falar, os interlocutores do parlamento falarem sobre reforma tributária, e quando eles falam isso em ano eleitoral, ou pré-ano eleitoral, que tipo de reação o senhor tem? É cômica ou é de esperança? Cara, infelizmente a reforma tributária, do jeito que ela está sendo proposta, ela não vai resolver o problema, não, do Brasil, principalmente dos brasileiros e dos contribuintes. Ela é mais tipo uma reforma, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, porque o federal está tentando trazer arrecadação para ele, os estados e municípios também, através das duas PECs, que estão uma no Senado e outra na Câmara, e ninguém realmente está se preocupando, entende? Que o maior problema que nós temos na questão do tributo no Brasil é a alta concentração da tributação no consumo, onde que pune aqueles que são os mais pobres. E os ricos cada vez vão ficando mais ricos, né? Isso daí não vai mudar nada, porque nós estamos aí extinguindo vários tributos para colocar outros 2 tributos, só que esses outros 2 tributos são sobre o consumo também. Um seria sobre bens e serviços e outro seria o imposto seletivo que viria no lugar do IPI. Então, eu vejo a tentativa da reforma tributária como um processo mais vamos dizer assim, de redução de tributos, ou seja, simplificador, do que algo que venha realmente resolver o problema dos nossos contribuintes que estão cada vez mais penalizados pela alta carga tributária. Doutor João Eloy Olinick, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Se a gente já teve tudo isso para conversar antes deles tomarem a decisão, imagine depois que eles tomarem, a gente vai voltar a falar com o doutor João Eloy. Um grande abraço, até a próxima. Um abraço para vocês aí, estamos sempre à disposição de todos aí da imprensa. Agradeço pelo espaço, né? E também estamos torcendo aí para que tudo venha a ser resolvido aí na melhor situação possível. Tá? Um abraço para todas as pessoas aí da Rede Bandeirantes. Muito obrigado. Principalmente vocês e os ouvintes, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Na hora que o doutor falou, estamos torcendo, já pensei que ele ia falar do Palmeiras no Mundial, mas isso todo mundo está, é claro. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.